Amado por uns, odiado por outros, respeitado com reverência ou até acusado de infame e heresia. Esses são alguns dos atributos que a gente pode listar para caracterizar o nosso personagem analisado de hoje, Ragnar Lothbrok. Ragnar é um desses homens que vaga entre mundos, como se fosse um andarilho passeando por várias sociedades diferentes e se mostrando em cada uma delas uma figura controversa e bastante complexa. Ragnar tem um relevo social muito evidente, e nada melhor para analisá-lo do que um psicólogo social. Para isso, escolhemos Erich Fromm. Erich Fromm foi um psicólogo alemão muito conhecido pela sua psicologia social e humanista. Mas antes de analisar a construção da personalidade do Ragnar, é necessário um parêntese teórico para explicar o que tem de mais fundamental na psicologia do Erich Fromm. Para o Fromm, o que há de mais fundamental na natureza humana, o que é mais profundamente humano, é a solidão. Não a solidão comum do nosso dia a dia, que sentimos quando estamos sozinhos e distantes de todo mundo. É uma solidão metafísica. É um desamparo ontológico, que ele diz que acontece quando nos separamos da natureza, deixando de ser animal-bicho para ser animal social. E é justamente esse desamparo ontológico que vamos acompanhar sendo desenhado na personalidade do Ragnar. Escolhemos dois conceitos da psicologia do Erich Fromm, que são a estrutura de orientação e a transcendência. A estrutura de orientação é um esquema cognitivo, um fenômeno psíquico que usamos para nos mobilizar no mundo, perceber o mundo e filtrar a realidade. Uma estrutura de orientação saudável é estável, sólida e regulada para a sociedade que a gente vive. A do Ragnar, no começo da série, possui essa estabilidade, uma vez que é fundamentada na sua fé ortodoxa religiosa. Ele acredita nos deuses da sua sociedade, ele faz parte do esquema social, ele é um lavrador típico da sociedade nórdica, mas por influência do Atelstein e de muitos outros eventos acontecendo, ele começa a questionar sua própria fé, a sua estrutura de orientação começa a colapsar, começa a ser acusado de heresia, até que ele abandona sua própria fé e é batizado cristão. Feita essa primeira análise desse primeiro conceito de estrutura de orientação, o segundo conceito importante é o conceito de transcendência. Transcendência, para o Erich Fromm, é a necessidade de se elevar acima de si mesmo, a necessidade de superar a nossa própria imagem. Ragnar mantém dentro de si um impulso sempre permanente de passar, de se elevar acima de si mesmo. Existe um impulso pelo transcendente. Ele se reafirma, há sempre uma reafirmação social de quem ele é e daquilo do que ele está se tornando. Até o último momento, essa reafirmação é posta como possibilidade. Parecia que, minutos antes da sua morte, algo aconteceria que ele se reafirmaria novamente, inflamaria um novo voo e ele poderia, novamente, transcender a sua própria imagem, consolidar uma nova versão dele mesmo. E essa hipótese, essa tese, parece ser confirmada pela metáfora da morte pelas serpentes. A morte pelas serpentes poderia representar o Ouroboros, que é uma narrativa mítica da serpente que morde sua própria cauda e representa, nesse movimento circular, a eternidade. Analisados esses dois conceitos de transcendência e de estrutura de orientação, a gente percebe como a condição de desamparo do Ragnar vai tomando forma, mas sempre com um preço. O preço da transcendência, sem uma estrutura de orientação sólida, é a ruína. E é isso que a gente vê acontecendo com Ragnar, quando seus alicerces, as suas bases, começam a se estilhaçar por completo, começam a se dissolver, e Ragnar se torna vítima da sua própria sombra, da sua própria grandeza, se perdendo dentro de si.